Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, como se o vento levasse consigo tudo que eu tinha conquistado nos últimos anos. Depois de um casamento que quase me destruiu finalmente, tinha uma vida nova cheia de liberdade e autonomia minha. Rotina estava estável, meus dias eram meus, e eu havia aprendido a me amar novamente. Mas naquele momento, ao abrir a porta do café da esquina, eu não esperava que ele estivesse ali. O tempo parecia ter parado. Lucas, meu primeiro amor, o garoto que eu achava que seria para sempre, mas que desapareceu na bruma da adolescência e nas cicatrizes de um relacionamento desastroso. O coração disparou e um nó na garganta me fez lembrar dos sonhos que um dia sonhei ao seu lado, porque ele teve que voltar agora, pensei enquanto tentava agir naturalmente, mas a verdade é que eu sabia que não era somente um reencontro, havia algo no jeito que ele me olhou, um mistério nos olhos que me fez sentir um frio na barriga, como se ele carregasse segredos que talvez eu não conseguisse suportar. Tentei ignorar, só queria um café e um momento de paz, mas a presença dele parecia preencher todo o ambiente. Oi, você mudou bastante, ele disse tentando sorrir, mas havia uma sombra que não combinava com aquele passado que eu pensava estar enterrado. Naquele instante meu estômago se revirou. Eu queria acreditar que ele estava ali apenas porque sentiu minha falta, mas uma parte de mim sussurrava que as coisas nunca eram tão simples. Conversamos sobre trivialidades, rimos como se o tempo não tivesse passado, mas a cada risada uma pergunta ecoava na minha mente: o que ele estava escondendo? Sabia que sua vida não tinha a simplicidade da minha. Havia algo nos olhos dele que me alertou. Esse reencontro não era apenas um momento de nostalgia, ele trazia bagagens, e me perguntei se eu realmente estava pronta para reviver tudo. Naquele dia coloquei uma máscara de felicidade, mas por dentro a confusão tomou conta. 7 anos de reconstrução pessoal estavam um jogo. O amor que eu sentia por Lucas era como uma chama apagada, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança. Ele poderia ser a chance de um recomeço ou o portador de problemas que eu não queria enfrentar. Conforme os dias passaram e eu mantive contato com ele, uma tensão crescia. Lucas começou a me revelar partes do que havia acontecido desde que nos separamos, mas sempre deixava algo no ar, como se certas verdades fossem demais para serem ditas. Eu me perguntava se seria melhor ignorar os fantasmas e seguir em frente, ou se encarar essas sombras era a única forma de libertar meu coração. De vez em uma das conversas, ele fez uma proposta que parecia tentadora. Fui pega de surpresa. Que tal nos encontrarmos de novo em um lugar especial? E com isso tudo mudaria. Um encontro que poderia ser o primeiro passo para entender o que realmente aconteceu entre nós, mas no fundo eu sabia que havia mais em jogo do que eu podia imaginar. O passado nunca morre, ele apenas espera a oportunidade certa para voltar, e eu estava prestes a descobrir se esses segredos valiam a pena ou se iriam me consumir novamente. Bloco, com o coração disparado e a cabeça a mil, passei a semana pensando no convite de Lucas. Aquela ideia de um encontro poderia ser o que eu precisava para entender tudo o que havia mudado entre nós, mas também me aterrorizava o que eu realmente queria: reviver as memórias que já lutei tanto para esquecer, ou proteger a nova vida que construí com tanto esforço. Sentada na minha sala, com a luz do sol entrando pela janela, olhei para minha vida, um emprego que gostava, amigos maravilhosos e autonomia. Eu era uma mulher diferente da que deixara Lucas. Meus dias eram recheados de pequenas vitórias e finalmente eu me sentia livre, mas ao mesmo tempo a curiosidade sobre Lucas e nosso passado me consumia. Lembrei de todas as vezes que ele me fez sentir única e amada, mas também das dores sufocantes que vieram depois. Não sabia se eu estava disposta a colocar em risco tudo o que havia construído para entender o que não foi dito. No fundo, uma voz insistia: e se ele está de volta, só para bagunçar sua vida de novo? Eu tirei um dia só para mim, fui até um parque e, sentindo a brisa no rosto, fiz uma lista mental do que eu tinha a perder e a ganhar. Ganhar Lucas de volta significava reabrir velhas feridas, e as lembranças de quando nos separamos soavam como gritos dentro da minha cabeça. Era como estar em uma montanha-russa emocional, onde a sensação de queda me fazia surtar. Se eu dissesse sim e as coisas não dessem certo, eu teria que lidar com as feridas horríveis do passado, além da insegurança de não ser mais a mesma. Mas se eu dissesse, não poderia me arrepender a vida toda pensando se poderia haver um recomeço válido. Olhei para o céu e respirei fundo, tentando encontrar uma resposta.
Olhando as crianças brincando e casal rindo na minha frente, percebi que não sou a única com histórias de amor complicadas. O amor é uma montanha que todos escalam e por mais que eu quisesse evitar essa subida, uma parte de mim ainda me empurrava. A ira era claro que essa batalha interna era comum, mas eu não queria ser mais uma pessoa que ficou presa no passador no dia do encontro. Eu estava dividida entre a expectativa e o receio seria nosso momento, a chance de um novo começo ou a porta. Dos horrores tremia de nervoso, assim que me aproximei do local combinado. Por dentro uma tempestade de emoções me batia, enquanto a pergunta persistente ecoava: vale a pena arriscar? Assim que ouvi um misto de felicidade e ansiedade tomou conta de mim. Ele estava ali exatamente como eu lembrava, mas ao mesmo tempo muito diferente. A cada segundo que passava, eu me perguntava se o amor que eu senti um dia ainda existia, ou se era apenas uma sombra do que poderíamos ter sido. Quando Lucas sorriu para mim, tudo pareceu congelar. Eu queria acreditar que, neste reencontro, estava a resposta de todas as minhas inquietações. Sabia que teríamos que encarar os fantasmas juntos, mas a dúvida continuava me assombrando. No fundo, o embate entre o que era o passado e o que eu queria para o futuro havia começado, e nem eu sabia como isso terminaria. Bloco. O encontro com Lucas estava gravado na minha mente como um filme que eu assistia repetidamente, mas tinha a sensação de que os melhores pedaços estavam escondidos. Durante a conversa ele parecia relaxado, mas havia algo em seu olhar que me deixava inquieta. O que ele estava escondendo? Por que mudou tanto desde o último dia que nos falamos? Uma dúvida crescente me atormentava. Lucas falava sobre sua vida, mencionando alguns amigos e um novo trabalho, mas pulava certas partes, como se um buraco negro engolisse as informações. Sempre que ele mencionava seu passado, o tom da voz mudava, seus olhos desviavam e aquelas pequenas omissões acendiam um alerta dentro de mim. Esse era o mesmo rapaz que anos atrás eu sabia cada detalhe da vida. Agora parecia que cada frase escondia um segredo. Certa hora, ou perguntei sobre o que havia feito durante todo esse tempo. Ele hesitou e o tempo parecia correr para longe. As palavras escaparam dos meus lábios como uma flecha. Você parecia tão feliz quando foi embora. O que aconteceu? Por que você sumiu naquele momento? Meus próprios medos e incertezas se misturaram aos dele. Lucas desviou o olhar e respirou fundo, e a frase que saiu de sua boca me deixou perplexa. Às vezes a felicidade vem à custa de se afastar das pessoas que amamos. O que exatamente ele queria dizer com isso? Seria uma desculpa, um aviso? Era tudo tão confuso. As horas passaram e os segredos dele pareciam me cercar como predadores aguardando o momento certo para atacar. Eu queria me perder nos olhos dele, sentir aquela conexão de antes, mas havia um medo latente que pairava no ar. O que ele tinha para esconder? Afinal, todo aquele reencontro podia ser bonito, mas para mim havia uma sombra de dúvida. Cada risada que trocamos, o caos por trás da máscara dele me consumia. Será que eu poderia confiar nele novamente? Cada momento que eu passava com Lucas se tornava um quebra-cabeça, onde as peças estavam faltando. Eu queria saber se aquele amor era verdadeiro ou apenas uma armadilha elaborada. Fui até a cafeteria, onde nos encontramos mais tarde, e assim que entrei, um cheiro familiar me atingiu. Em cheio lembrei de como costumávamos nos esconder atrás de um café quente, sorrisos despretensiosos, mas agora tudo estava carregado de tensão e perguntas sem resposta. O que toda aquela nostalgia significava? Ao olhar para a mesa onde ele estava sentado, algo em mim clamava por mais. Cada vez que Lucas falava, eu tentava captar os pequenos sinais, mas tudo era envolto em mistério. As palavras podem soar doces, mas e se por trás delas houvesse manipulação? Eu não sabia mais em quem confiar. Quando finalmente ele mencionou um assunto que realmente me afetava, um amigo em comum que tinha ficado em meu passado, a bomba explodiu. E agora, o que mais eu não sabia? Meu coração disparou com as opções de perguntas na ponta da língua. Mas e se eu não estivesse pronta para a verdade? A necessidade de desvendar aqueles mistérios era maior que o medo, mas a insegurança de aceitar o retorno dele me deixava em um campo minado e incerto. A única coisa que eu sabia era que os segredos dela e os segredos dele eram uma linha fina que poderia me levar de volta ao abismo ou me impulsionar ao futuro. Bloco. O clima de reencontro já estava mudando e eu podia sentir que algo estava errado. Todo esse tempo que
Passei tentando processar minhas próprias emoções, pensando se Lucas era realmente a solução para os meus medos, e de repente tudo desmoronou. A verdade é que, um dia ele chegou até a mim com uma história que não se encaixava, ou só não queria acreditar, mas as peças começaram a se conectar. Na semana seguinte, passei por um momento de pura incredulidade. Estava no escritório, quando uma mensagem desconhecida apareceu no meu celular. A foto era de Lucas, mas não era uma foto qualquer, era ele em um lugar que parecia sombrio, acompanhado de um conhecido nosso, só que não era alguém que eu lembrava bem. A legenda dizia: "Cuidado com quem você confia". Meu coração parou naquele momento. Eu senti como se estivesse em um filme de suspense. Um frio atravessou minha espinha. Olhei em volta, me sentindo exposta, como se todos os meus medos tivessem se materializado naquele segundo. A pergunta veio instantaneamente à minha mente: o reencontro de Lucas estava envolto em algo mais complicado, confiança, amor, ou apenas um jogo de manipulação desesperada? Eu precisava entender o que estava acontecendo. Comecei uma busca sobre o que aquele amigo famoso de Lucas, que conhecia bem, realmente era. Descobri que ele tinha um histórico complicado, dívidas, problemas com a justiça, e eu parei para pensar. Se Lucas já tinha estado enredado em tudo aquilo, quando se afastou sem explicações, no fundo eu sabia que algo não fazia sentido. A cena se reverteu e percebi que a felicidade discreta que Lucas transparecia poderia muito bem ser a fachada de uma armação. Será que ele estava voltando por amor? Ou ele tinha alguma vingança em andamento? Como eu iria saber se ele era capaz de machucar as pessoas para se salvar? Cada palavra que ele dizia me parecia agora parte de uma encenação. Uma noite incapaz de ficar calada, decidi que precisava enfrentá-lo diretamente. Sobretudo, o medo e raiva misturaram-se na minha voz. Quando nos encontramos: Lucas, o que está acontecendo? Você está envolvido em algo que não me contou, não é? A expressão dele mudou, seu sorriso desapareceu. Havia muitas coisas que eu queria te contar, mas não podia. Ele respondeu, e sua voz parecia distante. O nervosismo começou a tomar conta de mim. Eu não sabia se estava prestes a desvendar um amor verdadeiro ou se embrenhar-me mais fundo em um jogo sujo. Ele hesitou por um momento, mas depois continuou. Fui levado a crer que o reencontro era a única saída. Eu preciso de ajudar. O que ele precisava, o que ele tinha feito nesse momento? As incertezas aumentaram. Como eu poderia ajudar alguém em que já não tinha mais plena confiança? Fiquei com a impressão de que, enquanto Lucas lutava contra seus próprios demônios, eu poderia acabar me tornando também uma vítima de algo que não entendi. O passado não só voltava, mas de alguma forma estava se misturando com o presente de maneira aterrorizante. Se inscreva no canal, deixe seu comentário